É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. E eu vejo os ensinamentos extraídos de Levítico como aquele pai que vai ensinando seu filho, que é pequeno, que é uma criança, a como deve proceder, como ele deve agir, quais as atitudes e comportamentos que se deve ter. É um verdadeiro beabá para um povo que estava saindo da escravidão para tornar-se uma nação. Hoje nós vamos ler aqui, vamos falar um pouco sobre Levítico 14, 15 e 16. O que me chamou a atenção, dentre muitos detalhes, Deus ensina o povo a higiene do lar. Segundo, após a relação sexual, deve-se tomar banho. E terceiro, qual a razão do Shabat? São pontos que se destacaram dentre muitos que meditei neste Devocional 2024 sobre Levítico. E você? O que lhe chamou a atenção? Coloca aí nos comentários, porque você vai estar também compartilhando comigo aquilo que lhe chamou a atenção, como eu estou aqui compartilhando com você. No capítulo 14, no versículo 4 ao versículo 7, nós vemos um momento muito interessante em que duas aves, elas são colocadas no momento de um cerimonial, de um culto, de um sacrifício. Uma sacrificada, a outra libertada. A ave morta, ela simbolizava a libertação da morte e expiação pela impureza. No caso da pessoa que encontrou a cura, que alcançou a cura da lepra, do problema de saúde que estava enfrentando. E a ave libertada simbolizava o afastamento da culpa e do padecimento físico. Então, à medida que ela ia embora, era um símbolo de que estava indo para bem longe, tanto daquela pessoa que foi curada, como de toda a comunidade, de toda a tribo, as tribos de Israel. No versículo 8, nós observamos que ele ficava, aquele ex-enfermo, ele ficava dentro do arraial, mas não podia entrar dentro da sua casa. Que coisa interessante, né? Sabe por quê? Porque era uma forma de mostrar que a recuperação dele estava sendo alcançada de forma gradativa. Assim é exatamente todo o processo de Deus na vida de uma pessoa. É gradativo. Não é da noite para o dia. Deus, ele não realiza mágica. Deus, ele realiza processos. Ele vai trabalhando e agindo no ser, no interior, na mente da pessoa. Por isso que primeiro ele ficava fora do arraial. Depois ele entrava no arraial após ter sido avaliado pelo sumo sacerdote se ele estava recuperado e podia entrar no arraial, mas ainda não podia entrar dentro da sua casa. 7 dias depois é que ele poderia entrar dentro da sua casa, mas somente depois daquela oferta de expiação. E no versículo 10 ao 12 ele fala sobre isso. No 8º dia, aquela oferta habilitava o ex-enfermo à reintegração ao culto e à comunidade. É o sacrifício do Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus, ele nos dá acesso ao culto a Deus. Ele nos dá acesso à comunidade da fé, a viver e conviver em comunhão com os irmãos no corpo de Cristo.
esse era o significado daquele cerimonial que hoje nós temos através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 33 ao versículo 57, nós vemos Deus, através das suas ordenanças e ensinamentos repassados a Moisés, ensinando o povo sobre como que eles tinham que tratar o mofo de dentro das suas casas. Olha só se não é um pai ensinando o filho sobre coisas que eles não tinham uma familiaridade. É aquele pai ensinando os seus filhos sobre coisas que para ele é algo mais do que comum. Mas para aquele filho, para aquela criança, é algo extraordinário. Então ele vai ensinando sobre como que tem que tratar se o mofo estiver de uma forma ou se o mofo estiver de outra forma. E tudo isso levando em consideração a higiene do lar. Sabe o que nós aprendemos? Que toda pessoa que verdadeiramente ela é de Deus, ela é uma pessoa organizada. A casa desta pessoa não é uma bagunça. A pessoa que é de Deus, o seu lar exala a presença de Deus. Não é um verdadeiro lixão. A casa de uma pessoa de Deus, ela exala luz, exala vida, exala purificação. No capítulo 15, no versículo 1 ao 3, Deus, em seus ensinamentos, através de Moisés, ele entra no assunto relacionado a coabitar, ou relação sexual. Você deve lembrar que o povo que ali estava sendo ensinado era um povo que vivia na escravidão do Egito como animais. Então, eles não tinham absolutamente ninguém que até então havia ensinado ou educado ou orientado de uma forma tão clara e detalhista. Então Deus, ele vem e com os seus ensinamentos, ele inclusive fala sobre vida sexual. E ele fala que depois que o casal se relacionar, eles deveriam se lavar. Olha só, que interessante como Deus trata o corpo do ser humano, que é o templo. Hoje, nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Os filhos de Israel, eles refletiam o Deus que havia tirado eles do Egito. Então, Deus os ensina como se comportar, tanto com respeito à saúde física, como também sobre relação sexual. Ele fala no versículo 1 ao 3, por exemplo, sobre os fluxos que saem do corpo de uma pessoa que tem algum tipo de infecção, como por exemplo, quando ele fala sobre relacionado ao homem, fluxo uretral, doenças sexualmente transmissíveis. Por isso ele fala sobre o sêmen do homem. E você vê que ele fala de uma forma em que ele ensina o homem a se cuidar da sua saúde. E também do 16 ao 24, ensinando sobre, após a relação sexual, o casal se lavar. Que bonito, né? Deus ensinando os seus filhos como conviver, como ter um relacionamento cheio de saúde, higiene e saudável. No versículo 31, Deus ele fala algo muito interessante que eu queria ler com você. Ele diz assim, olha só, no versículo 31 do capítulo 15, ele diz:
assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Não esqueça que o tabernáculo, na ocasião, era o lugar onde Deus habitava com o seu povo. Hoje, o tabernáculo de Deus somos cada um de nós, que ele habita através do seu Santo Espírito. Então ele deixa claro aqui que para que ele pudesse habitar ali no meio do povo, a impureza, a imundície, deveria ser removida. Para que a presença do Espírito Santo possa habitar dentro de você, é necessário que todas as impurezas e imundícies que são por consequência do pecado sejam removidas. Através do arrependimento, assumindo o sacrifício do nosso Senhor Jesus e se submetendo aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. No capítulo 16, do versículo 1 e versículo 2, nós vemos Deus ensinando Arão para que ele não agisse como os filhos dele, Nadab e Abiú, agiram. Sabe o que nós aprendemos nesses dois versículos? Que nós temos que aprender com os erros dos outros. Não é falar dos erros dos outros. Não é ficar fofocando sobre os erros dos outros. Não é usar o erro de alguém para se prevalecer e dizer, eu sabia, eu disse. Não. Mas ver o erro que alguém cometeu e refletir sobre aquele erro para si, para que você não o cometa, para que você não faça como esta pessoa ela fez. Deus disse isso a Arão, ensinando Arão sobre como que ele deveria proceder com respeito ao culto, à cerimônia no tabernáculo, diferente do que os filhos dele haviam praticado. No versículo 10, nós vemos ele falando sobre o bode expiatório, que era enviado ao deserto levando para longe as culpas e os pecados. Inclusive ele reafirma sobre isso no Salmo 103, versículo 12, que era uma forma de levar para longe tudo aquilo que não agradava a ele. No versículo 13, nós vemos ele falando sobre a nuvem do incenso, que estava sobre o testemunho que ficava dentro da arca, que era o local onde Deus se revelava. Ele se manifestava dentro do Santo dos Santos, onde a arca estava. E o incenso, quando subia, era uma forma de Deus aceitar que o que o sumo sacerdote estava fazendo estava sendo aprovado por Deus. No versículo 16, ele fala sobre até mesmo os pecados do santuário. E aí nós vemos que quando você, por exemplo, diz assim, poxa, me decepcionei com aquele pastor, me decepcionei com aquele bispo, me decepcionei com aquele obreiro, com aquele diácono, com aquele presbítero. Entenda que dentro do santuário ou da casa de Deus há pecado. E quando você olha para os erros dos outros, você tira os teus olhos do Senhor Jesus. Ele afirmava que esse sacrifício deveria ser feito para que a mancha do santuário, ou seja, erros cometidos pelo sacerdote ou sumo sacerdote, fossem apagados. Ou seja, manter os olhos no sacrifício, manter os olhos no Senhor Jesus. É muito interessante esses detalhes, como por exemplo o Shabat, que ele fala no versículo 31. Qual era o significado desse guardar o sábado? Era para dar atenção à família, ao povo, à comunidade e a Deus. Que como Deus descansou, devemos também descansar. Não é o sábado mais do que o homem, mas foi criado para o homem. Você é especial para Deus. Amanhã
nós voltamos com mais esta mensagem.